nunca usei agrotóxico. A gente tem essa meta de trabalhar dentro da agroecologia, né? Eu acho que a agroecologia é um jeito de viver. E a produção é consequência desse jeito. Fauna, flora, o social, tá tudo junto. E não fica aquela coisa como o deserto verde. Primeiro, o alimento saudável para nós comer. Ela é satisfatória para quem tem isso enquanto uma relação próxima com a terra. Defensivo agrícola. Defende o quê? Defende o quê? Deixa eu plantar. Onde que tem aqui de lá? Você achou que tem muito? Eu vou voltando essa baixa aí. Fui. Vai. Vai, cai, não tem problema não. Verde. Para a gente viver a agroecologia, a gente tem que ter o tripé, né? O social, o ambiental, o econômico também. E o intelectual é muito importante. Porque se a gente não procurar conhecimento, a gente não vai conseguir sobreviver. E a diversificação traz isso, e a gente tem que ir buscando e tá diversificando o máximo as nossas propriedades para ter o sustento. É igual a flecha. Quando a nossa produção caiu do café, por exemplo, que a gente cortou na soca o agrotóxico e o adubo químico, a nossa produção de café caiu, mas a técnica falava comigo, mas o seu café está produzindo milho, o seu café está produzindo aipim, está produzindo feijão, porque são as coisas que a gente deixa de comprar. Então, é o recurso não monetário, porque você tem o monetário que é dinheiro que entra, mas você tem o não monetário que é o dinheiro que deixa de sair, que são o seu consumo pessoal, que é o mais importante, porque você está consumindo coisa saudável, que você está produzindo. Pode soltar, né? Solta aí. Tá na mesa do irmão. E essas mudinhas aí? Essas mudinhas aqui são para reflorestar. Ter coragem para trabalhar. Porque as pessoas falam assim, o orgânico dá muito dinheiro, vou produzir orgânico que vai dar muito dinheiro. Você vai querer fazer só pelo dinheiro? Faz não. Não vai ser viável para você. Porque se você vai ter que cercar um pedaço, fazer uma cerca verde, para uma barreira, para não contaminar. Nós tivemos muitos vizinhos que falavam isso, tem até hoje. Porque a gente tem muito trabalho para capinar o café, para roçar o café, a nossa roça. Não posso botar qualquer um, porque tem as plantinhas, tem que ser alguém que tem conhecimento para estar cuidando delas, senão decepa tudo. A gente mesmo teve várias vezes esse tipo de problema. Às vezes eu fico no berçário 1 ano, 2 anos para criar uma plantinha, lá da sementinha, levo ela para o solo e vai lá o cara e me corta ela. Pensa a decepção que a gente tem. Então, eu falei assim, você vai produzir só para vender melhor, não vai ser viável para você. Faz um monte de receita com essa frutinha da Mata Atlântica. E foi resgatada que estava em extinção e graças ao frutinho que a gente começou a usar, ele saiu da extrema extinção e agora a gente tem vários exemplares. E eu fico muito satisfeita porque essa que a gente tem aqui foi tudo plantado pela gente. Não foi assim, infelizmente era para ser da natureza, mas o da natureza os homens tinham tirado todos, os nossos nonos lá derrubaram as nossas matas e deixaram sem nada e agora a gente está recuperando. Isso aí. Sei lá, uns 1.500 tudo. Tem bastante, que eu tenho um pouco lá na roça e tenho aqui. E já tenho um novinho que eu plantei bastante. Lá no sítio da família, em Venezuela, no sítio novo que eu comprei com o Seni,
E aqui e na minha propriedade também, eu já estou replantando tudo novo. É o rali do domingo. SAF é agrofloresta ou a agricultura sintrópica. É isso, a sintropia é o quê? Você começa com a hortaliça, você planta igual eu tenho ali o canteiro, com alface e couve e rúcula. Aí eu vou tirar a rúcula com 15, 20 dias. Depois com 2 meses eu tiro a alface. Aí depois eu vou colhendo couve. No meio disso daí você põe uma mudinha de árvore, que é um projeto para daqui 5 a 10 anos. Então, enquanto que a gente vai cuidando de um pé de laranja, de um pé de cacau, a gente colhe as outras verduras até que você vai formando. E isso que é sintropia, que o pessoal deu um nome bonitinho aí, em francês e tal, mas na verdade para mim é SAF, é agrofloresta. E aí eu gosto bem de fazer essa brincadeira ou mesclar mata atlântica, frutíferas e árvore, por exemplo, o abil amarelo da Mata Atlântica, a pitanga da Mata Atlântica. Aí eu coloco, temos um ipê, uma cibipiruna, um pau-brasil, que são madeiras. Falta o ponto. Bom, a gente já saímos lá de Conhe, de Campinho, viemos até a Praia da Costa, deixamos os 2 lá com a barraca, as coisas lá na Praia da Costa. Aí viemos, deixamos lá, ficou hoje Zé Lourenço e Jefim. Aí viemos para o Barro Vermelho, deixamos o Robson e a Karina com a mercadoria lá para comercializar. Aí viemos aqui em Jardim Camburi, deixamos o Helder e a Valquíria. Agora Deusmar me leva lá no centro da praia, eu fico lá, me ajuda a ajeitar a banca, aí ele volta para cá e eu fico lá. A gente faz isso para todo mundo conhecer, todos os sócios conhecer todos os mercados que tem. A gente sai daqui à noite, na sexta-noite, e monta a barraca de noite e dorme lá um pouquinho na barraca mesmo. E de manhã, 4 horas, a gente começa a arrumar a banca. 5 horas já tem cliente chegando lá. E a tem barraca uns que de não vocês? dormem à noite, eu acho não, porque eu sempre falo, deve ter formiga na cama, porque eu não acordava essa hora não. A gente é obrigado a acordar e trabalhar, né? Mas quem pode dormir não dorme. Primeiros 12 anos do nosso casamento, né, a gente trabalhava na agricultura convencional e vendia tudo aqui, através dos compradores que tinha que na época chamava atravessador, hoje são empresários, né? Volta e meia alguém estava doente por causa dos agrotóxicos que a gente usava, não, a gente nem usava o excessivo que está sendo usado hoje, mas mesmo assim trazia algum malefício para nossas crianças. Eu falei com meu marido naquela época, se você não quiser parar de trabalhar com agrotóxicos, mas eu paro. Eu prefiro carregar pedra o morro acima, mas não quero mais isso. Eu quero qualidade de vida para mim e também para minha família, para os meus filhos. E
para os próximos também. A gente não pensa só na gente. Tá. Muito obrigada. Igualmente. Tchau, menina. Tchau, Silene. Até mais. Até mais. Depois a gente vem com mais calma. Tá bom. Agricultura alternativa, aí a própria comunidade aqui sempre falava isso, que eram pessoas doidas, né, que queriam implantar uma experiência que não ia dar certo. E a gente, até de doida, a gente foi chamado, né, na época, mas eu sempre falo, hoje tem muita gente correndo atrás dessa loucura. E é maravilhoso isso. Então, eu acho que toda a experiência na vida vale a pena. E se a gente puder fazer algo mais ainda, não podemos nos arrepender. Eram 9 agricultores que começaram na agricultura orgânica da Amparo Familiar. Ela foi criada em 2001. Hoje nós temos em torno de... Nós temos 70 propriedades certificadas. Todos têm um certificado individual, né, e trabalha, assim, na orientação técnica, né, que é uma norma da certificadora, né, e também no Ministério da Agricultura. A agroecologia, você não precisaria necessariamente ter um certificado. Então, você está dentro de um sistema agroecológico, você já fala, né, que você é o seu certificado. Você tem que ter a sua clientela de consumidores, né, que vão comprar seus produtos e você manter, né, a sua vida em equilíbrio na roça e também na produção, né, natural. E hoje é um dos melhores mercados para a agricultura familiar e na venda direta também, porque você pega da roça e leva direto para a mesa do consumidor. Porque, assim, se você vende através do atravessador, então você recebe 1/3 que eles vendem, né? Então, a maior parte fica com o atravessador, não é com o agricultor. Final 93 é meu número. Final 93. Tá, Silene, você? Isso. Tá. Não, pode encomendar. Então, me manda a lista que você quer, eu te digo o que tem. Que nem tudo. Sim? A quanta mensagem? R$3. Acho que só Tem que abrir o Curió, é bom. Semana que vem, se você tiver, eu vou querer. Eu não fiz feira naquela época. Foi meu marido que entrou e a gente trabalhou em conjunto. Então, na feira, ele ia. E depois, em 2001, quando nós fundamos a Amparo Familiar, aí eu peguei o meu próprio ponto de feira. E isso é uma independência também. Independência da mulher e ser reconhecido como mulher, como trabalhadora, como batalhadora, como defensora e como geradora de vida, como propagadora de vida. Então, isso é uma coisa extraordinária. Então, eu vejo isso um papel fundamental que aconteceu na minha vida. E hoje eu estou independente, digo assim, financeiro. Independente, livre a gente nunca está, né? Mas assim, eu tenho a minha própria renda, eu vivo do meu trabalho e então isso é... E eu tenho muita clientela, muitos clientes que gostam do meu produto que eu faço e então a melhor coisa que podia acontecer na vida de alguém aconteceu comigo. Em 1998, eu fiz um concurso, né, de agente de comunidade de saúde e, através dela, eu formei a horta medicinal, porque nesse questionário que era aplicado nas famílias, sempre perguntavam quando precisava de saúde, por exemplo, se tinha
picada de cobra, ou dor de cabeça, ou diarreia, alguma coisa. O que sempre procurava primeiro? Era o médico, hospital, ou farmácia, ou chá. E a maioria falou chá. E isso me abriu os olhos também. E hoje é a minha renda principal. Que eu trabalho com 242 espécies, eu tenho catalogado no certificado, registrado no Ministério da Agricultura, fora 120 e poucos são da agricultura. Quase 400 itens que a gente trabalha aqui na nossa comunidade, na nossa propriedade durante o ano. Na terça-feira a gente tem 15 ajudantes para ajudar a gente, para separar os produtos, para colher, para lavar, né, e para separar à noite e deixar tudo pronto para o dia seguinte. Então, a gente não trabalha só com a nossa família, a gente ajuda muitas outras famílias também. Aqui é o monocultivo, né, de eucalipto, que nós estamos num processo de retomadas quilombola, né? O que é retomada? Retomada é que nós estamos pegando o que é nosso de volta, né? Apesar que nós já temos processo administrativo, lei, e todas as nossas terras ainda se encontram na mão das empresas, né? Empresa privada. Nós queremos produzir comida e plantar água aqui no nosso território, para a gente voltar a ter o mínimo, né, de desenvolvimento e de abundância aqui para as famílias quilombolas. Da placa para cá já é território. O objetivo até mesmo colocar aquela placa lá é porque aqui, ó, passa um córrego. Então a gente já pensa em proteger eles, né, para não ficar na mão do monocultivo e acabar secando ele também. Então a gente coloca a placa sempre após o córrego, porque é uma meta nossa recuperar todo o território, todas as águas e nascentes, né, de dentro do território. Com a chegada do monocultivo, as nossas nascentes, elas acabaram secando, né? E hoje a nossa maior dificuldade é a água, a falta d'água. Eu fui criada com pirão de água, que é farinha e água, né? Fervente. Então, era o alimento principal de nossas famílias. Nós somos criados dessa forma. Hoje nós temos a maior dificuldade de um espaço para plantar mandioca. A gente não tem terra para plantar mandioca, que é o produto principal. E aí a gente não tem água e a gente não tem terra. Então a gente praticamente não tem nosso pirão de água, né? Quando a empresa chegou aqui tinha mais ou menos umas 100 famílias de quilombola, né, em todo o território do Angelim 2. E aí, com os correntões, muitas famílias não sabiam o que era, o que estava acontecendo, né? Ninguém foi avisado, ninguém foi informado. Então, a minha avó mesmo, ela me conta que ela pegou todas as crianças dela e saiu correndo para o meio da mata, né? Porque ela não sabia o que estava acontecendo, muito barulho, ele não tinha conhecimento com essas máquinas, né? E com o tempo que foram perceber que a empresa estava tomando todas as terras das comunidades e das famílias. Minha bisavó foi nascida aqui na comunidade Angelim.
A minha avó foi nascida, a minha mãe foi nascida e eu também fui nascida aqui na comunidade, né? E nunca saí. Pelo menos eu, minha mãe, minha avó, nós nunca saímos da comunidade. Nós sempre resistimos aqui. Eles falam que Quilombo é um lugar onde os escravos fugiam, né? Aí eu falo, não só isso, né? A gente não estava só fugindo e se escondendo. A gente estava ali procurando uma forma de resistir, de viver no meio de um povo que desconhecia nós, né, como um ser humano. Então, Quilombo é um lugar também de resistência, de cultura, de tradição, né? São Pedro do Norte, ele pega São Mateus, passa lá por próximo a Nova Venécia, Conceição da Barra, né? Então é onde fica localizado essas comunidades quilombolas, são 32 comunidades nessa região. Eu nunca estudei sobre quilombola na escola, nunca estudei. A gente sabia, só falava de escravo quando falava da descoberta do Brasil, mas falar mesmo da continuidade, nunca estudei na escola. E eu sempre estudei também na escola urbana, que aqui não tinha escola, então não aborda. E minha filha também nunca trouxe uma atividade de casa que abordava esse sistema. E é por isso que a gente fica sempre brigando por escola dentro das comunidades, que professores sejam da comunidade, né? Isso sempre foi um grande desafio para a gente, né? Se manter certificado no meio do monocultivo de eucalipto, né? Nós somos rodeados de veneno e até o uso da água em si, né? A gente não consegue irrigar com o rio para não ter nenhum vestígio de veneno. Isso sempre foi um desafio para a gente e a gente vive, né, lutando contra essas empresas para respeitar a nossa produção, né? Porque também eles não têm esse interesse de nos manter aqui nesse modelo de produção. Nós temos um método, né, de produzir comida e diversificada, né? Porque dá para suprir a necessidade do outro. Hoje a terra queima em brasa, ardente em chama, não foi por falta de avisar. Se hoje tem deserto verde e não protege nada, foi por plantar sem diversificar. Um defensivo agrícola não passa de agrotóxico. Monocultura não passa de negócio. Você é o que você come, você é o que? É o veneno que consome. É o que você come, você é o que? Você nem vê. Olha, a agroecologia começou pra gente aqui mesmo, foi em 2009. Quando começou o processo aqui, eu ainda estudava na escola convencional, então eu não tinha participação basicamente nenhuma, né? Eu chegava da escola, meio-dia, 1h, e não ia pra roça, né? E aí, quando eu parti para ir pro Blake, eu vi
né, a possibilidade que é viver no campo, que tudo tem no campo. Foi aí quando eu entrei junto com a família de vez. Aí eu comecei a trabalhar na roça junto, né? E aí participando dos PNAE, participando dos PA, plantando, colhendo. Não tem nada melhor do que levantar cedo e ir pra roça. Uma pinha lá, vai. Como que é? É... Ah, pinha, duas. Duas? Eu vi? Duas, olha lá, duas. Foi fundamental, né, no nosso caso, para começar a agroecologia, a produzir as verduras, foi fundamental. O MPA foi o caminho ali, para mim, no caso da Flávia, veio depois, né, por causa da escola, mas para mim foi o fio da meada, ali foi fundamental. Além de criar, né, abrir as portas dos mercados para a gente, né, porque ele ia atrás, ia descobrindo, né, ele também ajudou a organizar a produção, né. Olha, tá contratando inhame, banana, será que dá? Então ele ajudava a gente a organizar também a produção na propriedade. Então, por isso que a mãe fala que ele é o fio da meada, porque além dele abrir as possibilidades de mercado, olha, tem como vender aqui, tem como vender ali, mas o que nós vamos vender? Então ele também tinha, né, todo um grupo, né, os técnicos que vinham e ajudavam a gente também a organizar a produção até a gente conseguir criar autonomia de conseguir fazer isso sozinho. Então ele foi o aporte de tudo ali, né, desde de produzir até chegar ao mercado. Querendo passar. Vai molhar um pouquinho mais tarde. Aí eu achei uns pés ali embaixo que tinha uns bonitos. Meu desafio era implantar o PNAE aqui, quando o PNAE deu aquele boom, então meu desafio era fazer o PNAE acontecer. Eu fiquei 10 anos nesse processo, entre PNAE, depois em 2012 chegou o PA, né? Depois chegou o PNAE e eu toquei os dois processos. Aí depois de 2016 pra cá, o PNAE só vem definhando, né? O PA só definhando, cada vez menos. E aí depois veio a pandemia, ainda não fizemos nenhum nem outro, aí eu voltei de vez. Só que aí continua assumindo agora o PNAE e agora a gente tá com o CDA, né? Que é via o estado. A Mari que levou Dona Zezé. Obriguei ela. Eu obriguei. Porque eu falei assim, mãe, se você não fizer, quem vai fazer, meu filho? Quem vai acreditar em mim que o governo vai pagar que isso existe? Você é o que você come, você é o que? É o alimento que consome. É o que você come, você é o que? Você vai ver. Primeiro, no MPA, nas reuniões. Vendo tudo que o veneno causa, né? Nos encontros, a gente estudando, fazendo um estudo, vendo tudo que o veneno causa. Depois, né, foi o primeiro contrato do CDA, né? Que Marijane, não, mãe, vamos fazer, nem que seja pequenininho. Aí fiz um pequenininho. Aí rapidinho eu fechei, porque eu tinha manga, eu tinha banana, tinha laranja, tinha... Aí eu falei, não... Aí, foi bom, o dinheiro que entrou valeu a pena, era pequeno, mas valeu a pena. Aí eu pensei comigo assim, o que vale aquele café lá? Tem tanto café pro outro lado, vamos arrancar aquela moita de café e vamos crescer, vamos plantar. Nós fizemos um cálculo assim, a área era 1.500 pés de cafés, então igual eu falei, café de pobre tem que render muito, para 10 pés dar um saco de café maduro, né? Então eu calculei, vai dar 150 sacos de café. Mas calculando energia para irrigação, os adubos, os venenos que nos cafés aplica, né, no caso,
Aí calculei quanta saca ia dar, sairia livre naquela época de 2012, eu acho que quando eu fiz essas contas, 2013, sairia livre no café, se fosse o café, aquela média de R$ 7.000, R$ 7.500. E naquela época a gente fechou, olha para você ver, nós fechamos 3 contratos do CDA de R$ 8.000, então um pouquinho a mais ainda, né? Além do que tirava ainda para o merenda escolar, que eu não calculei o merenda escolar. Então a gente tirou ali, aí descontando a energia, a água que a gente pôr, a energia, esterco aquela vez, a terra estava ótima, palha de café, um estercozinho, não gastei muito. Mas nos meus cálculos rendeu ali naquele mesmo espaço que eu ia tirar R$ 7.500, a gente tirou uma média de R$ 23.000 a R$ 25.000 em verduras. Foi chamar de doido, né? Que eu saiba, café assim, pra plantar abóbora? isso assim, pô, arrancar uma lavoura, né? O limão já catou todos. A única família que produz diversificado aqui na comunidade somos nós. Só tem nós. A gente tá meio que isolado, assim, em volta de várias pessoas que só usam veneno aqui. Mas não gostou da parte verde não, cara? Nós temos que ver aqui que nós vamos... Essas bananas, que não É gostoso. achou laranja, Flávia? Tem laranja, mas eu estou com as mãos cheias de abacate. Eu não sei o que falta nas pessoas, eu não sei se... talvez eu penso que seria a ganância, né, de que o café, digamos, você colhe 300 sacas de café, 1.000 sacas de café, aí o dinheiro é mais grosso. Eu não sei se seria isso, ou se seria dificuldade, né, pensar, pô, a horta você tem que estar lá todo dia, talvez seria isso também. E a outra coisa também é muito o machismo mesmo. É muito o machismo, porque nós tivemos coragem de encarar, não de brigar, mas de conversar, né? Vamos arrancar 2 carreiras, vamos arrancar 4 carreiras. Mas tem os caras que não admitem de jeito nenhum, né? Sem ferir a terra, sem ferir a vida, sem ferir a terra, sem ferir a vida. Na agroecologia tem mulheres na lida. É resistência. Diversificando a terra, diversificando a vida. Diversificando a terra, diversificando a vida. Preservando rios da colheita feira. Elas vão produzindo histórias, plantando memórias. Produzindo histórias, plantando memórias. MST e MPA. Um salve a todos aqueles que não querem te envenenar. A paz do Senhor esteja convosco. Num gesto de fraternidade, olhai o seu irmão que está ao lado, desejando a paz de Cristo. Olha, a agroecologia, na minha cabeça, desde o que eu entendo por gente e quais são os malefícios do veneno e quanto isso é destrutivo para a saúde, eu sempre tive na minha mente isso, entendeu? A gente vai conversando dentro de casa com os vizinhos para adotar a agroecologia para a sua vida, entendeu? Então a gente fala muito, a gente insiste, bate na mesma tecla sempre, porque a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente tem que insistir e perseverar para as outras pessoas agregar a agroecologia como bem para a sua vida. As pessoas mudam pelo resultado. Se a gente deu resultado na agroecologia, a gente está servindo de exemplo. Às vezes nem tanto falar, mas se eu sou exemplo, eu produzo sem veneno, então eu vou mostrar com o meu exemplo que a outra pessoa pode mudar, porque ela está vendo que dá resultado que é bom e saudável, né? Nós, produtores, nós não temos que sugar a terra.
Nós temos que produzir, dar uma troca entre terra, produzir, e eu produzindo em cima dela, né? Então, assim, a gente tem que ter o cuidado de conservar ela também. A gente, tipo assim, registrar a marca, feliz lembrança. Por quê? A gente vai pegar aqui, a gente tem muitas pessoas que, além de plantar café, frutas e tal, estão agregando valor aos seus produtos. Por exemplo, coco. A gente tem pessoa que faz doces. Amora faz as geleias. Então, a gente está querendo registrar a marca e a gente poder vender os nossos produtos como os produtos de feliz lembrança. Entendeu? Então, a gente está pensando, estudando formas, né, de como a gente vai trabalhar, aperfeiçoar a ideia para a gente estar vendendo os produtos com o nosso nome, a marca Feliz Lembrança. Então, a gente sempre está dialogando, associação, igreja, sindicato, tá sempre junto e procurando conhecer e estar dentro daquilo que possa nos prejudicar e a gente batalhar para que isso não aconteça, né? Com o fechamento de algumas escolas, por exemplo. Quando a gente soube que ia fechar algumas escolas rurais, aqui a gente batalhou, sindicato, um professor da CAUFES, nós todos organizamos e fomos para a rua. A gente protestou aqui na nossa cidade e, graças a Deus, a gente não conseguiu fechar todas, não. A gente conseguiu que algumas permanecessem e estão até aí, inclusive a nossa. A nossa está aí, na luta também. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito a juventude. No que os anseios dela, né? A gente tem que conversar, saber o que ela almeja, o que ela pensa, o que ela quer para si, quer produzir, quer trabalhar na roça, quer ter o sustento. Então, vamos ver caminhos que vai garantir aos jovens a permanência dentro do campo. Mas aqueles que não querem, eles vão optar por outros sonhos, outros ideais para a sua vida. Mas que a gente olhe e entenda o ser humano quanto jovem, entendeu? As expectativas dele para o futuro, os sonhos dele, na verdade. Aqui no assentamento nosso a gente tem oportunidades diversas porque a terra é muito boa. Aí a gente sempre repete aquele ditado que aqui se plantando tudo dá, porque a qualidade da terra é boa. Para além do café, da pimenta, a gente tem muita produção de banana, muita produção de melga, muita produção de verdura, de frutífera. Então aqui só precisa de um pouquinho de investimento, mas a produção que se faz aqui, e se bem cuidada, dá um retorno econômico. Inicialmente eu não tinha nem a pretensão de chegar ao mercado, de participar de alguma, como é o caso do PENAI, né, de alguma política pública, né, voltada para a questão da alimentação. A intenção inicial era ter uma alimentação saudável para a nossa casa, né, para a alimentação da família e poder socializar com outros, enfim. Mas, para além disso, a gente avançou, né, no sentido de também oportunizar com a realização de um projeto pessoal, de um desejo de poder cultivar alimentos saudáveis na terra, mas também oportunizou a renda, melhorar a renda, obter uma renda a partir desse trabalho. Então, o que veio casar e foi maravilhoso, né? Então, nesse sentido, é muito bom. Ainda que isso requer muito trabalho, tem um esforço que precisa ser um esforço laborativo diário, mas é muito recompensador. Vamos lá.
Bora, menina, bora. Toma vergonha nessa cara, safado. Ô, Dimas, é quantos alfaces que foi pedido? Como que a gente avança na produção de alimentos saudáveis, né, na produção agroecológica, mas como que a gente faz com que esse produto chegue até o consumidor, resultante dessa luta, né, dessa conquista, porque isso é reforma agrária, né? Essa reforma agrária ela se efetiva quando a gente garante as políticas públicas, não só da produção de alimento para saciamento da necessidade da família, mas para a gente doar para quem precisa, para a gente chegar à mesa de outros que têm condições de pagar por esse produto, com uma diferenciação que, além do produto deve ser bom, tem que ter preço justo também, né? Porque não é um horror de dinheiro que a gente gasta para a produção de alimento. Então, ela também tem que chegar para o consumidor com preço justo. Não é porque a gente não joga veneno que a gente precisa cobrar horrores. Não, a gente pode fazer um produto de qualidade, produzir um produto de qualidade e com preço acessível, com preço justo para o consumidor final. Então, esse tem sido um dos grandes desafios do movimento, né? Como é que a gente expande essa produção de alimento para o consumidor, né? Lá, que está lá na cidade, que está lá no espaço urbano. O Movimento Sem Terra tem, nesses últimos períodos, tem dado muito enfoque nessa questão da agroecologia em todos os aspectos, para que a gente possa trabalhar a agroecologia tanto na saúde, na produção, na agroindústria, na educação, junto com as mulheres, com a juventude, né? Em todos os sentidos, em todos os cursos que a gente tem feito, a agroecologia tem sido um tema oportuno e que a gente precisa estudar. Porque é isso, ou a gente faz algo diferenciado na perspectiva da gente transformar essa realidade que a gente vive, ou nós estamos fadados a essa crise que a gente vive, né? Das várias crises que a gente vive, mas a crise ambiental, ela não veio para passar rápido, ela inclusive nos convida a tomar uma atitude, a sermos diferentes, a mudar nossas práticas, né? Senão... E tu busca as taioba. As taioba aqui é 3 taioba. Ó, tu pega, uma pega 3 alface, o outro pega 3 taioba. Ah, então tá ótimo, então. Ó a minha cesta aqui, ó. Isso aqui é para nós comermos mais tarde. As feiras estaduais da Reforma Agrária e a Feira Nacional da Reforma Agrária, elas foram, assim, esse marco de despertar que a gente precisa fazer nossos produtos chegar até o consumidor. E ele pode ser por várias possibilidades. Então, a gente tem desenvolvido, né, as feiras estaduais e nacional da Reforma Agrária. A gente tem feito esse trabalho dos armazém do campo, que aí tem vários estados que já existem, são lojas com produtos, lojas abertas permanentemente com produtos da Reforma Agrária. A gente tem agora as entregas da cesta da Reforma Agrária, né? Então, em vários estados, essa experiência ela começa a tomar corpo. A relação com o consumidor é muito rica. Eu não abro mão disso não, tá? As nossas propriedades são o que são hoje por causa dos consumidores. Um consumidor consciente, ele, além de ajudar, né, na sustentabilidade da comunidade, a geração de renda, né, ele vai estar levando para a sua própria família uma segurança alimentar, né? Eles nos ajudam a manter-nos aqui sempre, sempre. Se não for eles... Ele adquirindo o nosso produto, ele está financiando a nós continuarmos produzindo e nós continuar acreditando no nosso sonho e a gente continuar a estar na nossa propriedade, a gente continua preservando as nossas nascentes, a gente continua preservando porque ele mantém a gente aqui com o pé no chão. O consumidor devia
está muito bem informado a respeito do consumo de alimentos. Você precisa tomar consciência de que há uma diferenciação entre o produto, né, que eu faço chegar até você, e o produto que vocês consomem lá no supermercado. Não desfazendo do produtor que produziu aquele produto no supermercado, mas você tem ideia da origem, de onde que vem, como é que é o processo de produção, né? Como é que é tratado as questões que estão relacionadas ao meio ambiente para a produção daquele produto, né? E a outra parte muito importante é da gente estar trocando as ideias com eles. A partir do momento que ele me questiona, em todos os sentidos, a partir do momento que ele questiona a legalidade do produto, se eu estou produzindo de maneira correta, se eu estou preservando. A Jussara, por exemplo. Ah, mas a Jussara estava em extinção, vocês estão colhendo ela sem... Como que está sendo isso? Você vai lá na mata colher? Não, eu plantei para mim poder colher. Eu deixo a parte para o passarinho comer, eu planto a semente de novo. Isso é muito bom, essa troca, né? Isso é muito gratificante. Aí compensa tudo as dificuldades que a gente tem, já compensa nesses depoimentos que a gente escuta ali na feira, naquelas conversinhas ali mesmo, né? Se a gente não trabalhar com a diversificação de cultura e vender direto para o consumidor, a gente não tem como sobreviver dela, não. A gente tem que estar fazendo bico para sobreviver. O futuro é agroecológico e orgânico, sim. Por trás de um produto que eu produzo, não tem só eu, Joselma, não tem só eu em relação à terra. Tem eu em relação a uma comunidade, tem eu em uma relação com uma história social, tem eu em uma relação com um movimento social que promoveu uma conquista coletiva de um território que foi dividido, e nessa divisão, então, cada um tomou parte de um pedaço onde trabalha, né, junto com a sua família de forma coletiva. Nesse agrupamento familiar, produz comida, produz trabalho, produz vida. Deu uma outra... ressignificou uma propriedade que era de um único dono e passou a ser uma propriedade coletiva. Então, por trás do produto que eu posso ofertar para o meu amigo consumidor, tem histórias, tem memórias. Se hoje a terra queima e brasa, ardente em chama, não foi por falta de avisar. Se hoje tem deserto verde e não protege nada, foi por plantar sem diversificar. Um defensivo agrícola não passa de agrotóxico. Monocultura não passa de um negócio. Você é o que você come, você é o que? É o veneno que consome. É o que você come, você é o que? Você nem vê. Sem ferir a terra, sem ferir a vida, sem ferir a terra, sem ferir a vida. Na agroecologia tem mulheres na lida. É resistência, diversificando a terra, diversificando a vida, diversificando a terra, diversificando a vida. Preservando rios da colheita feira. Elas vão produzindo histórias, plantando memórias, produzindo histórias, plantando memórias. MST e MPA. Um salve a todos aqueles que não querem te envenenar. Você é o que você come, você é o que? É o alimento que consome. É o que você come, você é o que? Você vai ver. Você é o que você come, você é o que? É o alimento que consome. É o que você come, você é o que? Você vai ver. Você é o que você come, você é o que? É o alimento que consome. É o que você come.